Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, a epístola dedicada aos santos amados por Paulo. Cristo, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, sendo o próprio Deus, Deus Filho, fez-se servo, rebaixando a si mesmo. Não utilizou sua natureza divina como desculpa para poupar-se da humilhação, mas, diametralmente oposto, esvaziou-se dos privilégios dela, encarnou-se como um homem, confiava em Deus, mesmo temendo o cálice, alegrava-se no Senhor, mas se desapontava com a impiedade, sentiu deleites, mas também teve angústias. Jesus, mesmo sabendo que era o próprio Deus, não utilizou isso como argumento para condenar, mas tornou-se homem, tornando-se exemplo de humildade. O Deus encarnado nasceu, e esse cresceu. O próprio Deus foi taxado de blasfemador, de louco, de mentiroso, mas não maltratou os dizentes. Mas em sua resposta e postura, ele demonstrou justiça. O Deus em carne, sendo plenamente homem, plenamente divino, detentor de toda a honra e toda a glória, abaixou-se diante dos seus discípulos, e seus pés ele lavou. O Filho de Deus, o próprio Deus, entregou-se à morte de cruz, não por covardia, mas por amor, e, mesmo com medo da crucificação, pediu ao Pai algo que exige extrema coragem: seja feita a tua vontade. Jesus Cristo, o Senhor, não se esvaziou por banalidades, mas por banais. Não se esvaziou por motivo nenhum, mas para a salvação. Esvaziou-se como demonstração de humildade e devoção. Na humilhação, na jubilação, nas provações, nas satisfações. Ele continuou sendo humilde, baixando-se para que Deus o exaltasse. E, como profetizado, foi exaltado, estando acima de todo nome. E esse caráter divino, justo e misericordioso, irado e amável, cheio de íntimo conhecimento de Deus e das Sagradas Escrituras, que nós também desejemos ter esse mesmo caráter formado em nós. Que o amor em nós surja e cresça cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernirmos o que é melhor, cuja finalidade seja a santificação e irrepreensibilidade nossa até a segunda e última vinda de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual se adquire, não meritoriamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para a glória e louvor de Deus. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo, está confuso. Ele deseja partir para estar na glória com Cristo, mas era necessário que, por conta dos filipenses, no qual ele redige a epístola dele, que ele permanecesse naquele corpo. Um pouco antes, né, desse trecho que eu mencionei, ele demonstra que não possui preocupação quanto ao pós-vida, pois já encontrou a verdadeira vida, unicamente encontrada em Cristo. Para Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Cristo. Já a morte se tornou algo bom, não como um pensamento suicida, mas se tornou boa pelo fato do apóstolo saber que ele ia estar na glória quando partisse, e que essa glória seria algo grandioso. Paulo exorta os santos em Filipos para que exerçam a cidadania deles de maneira digna do Evangelho de Cristo, independentemente das circunstâncias. Essa cidadania, citada no capítulo 1 e explicada no capítulo 3, é a cidadania celestial. Os santos não são pertencentes daqui, mas são cidadãos do céu. Devemos agir de maneira condizente a esta cidadania. Ele exemplifica esta cidadania, este agir, dizendo que considera tudo perda quando comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele considera tudo como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Ele não diz isso com o intuito de fazer descaso com aquilo que existe ou com aquilo que ele tem. Tampouco ser ingrato, né? Ele não faz isso com o intuito de ser ingrato com as coisas que existem, mas ele diz isso como uma forma de demonstrar que, se necessário, ele abandonaria tudo mesmo, sem exceção, para viver com Cristo. Cristo o alcançou primeiro, e agora Paulo prossegue para alcançá-lo, pois o Senhor lhe é o alvo.
No último capítulo de sua carta, ele lhes disse para que se alegrassem sempre no Senhor. Que seja a amabilidade deles conhecida por todos, e para que não andassem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentarem os pedidos a Deus por súplicas, orações e ação de graça. E novamente, como em outros seus escritos, Paulo adverte para pensarmos nas coisas do alto, nas coisas boas, verdadeiras, nobres, corretas, puras, amáveis ou até mesmo dignas de louvor. Paulo também agradece as ofertas que os filipenses enviaram a ele, sendo mais de uma vez, até mesmo quando ele estava em necessidade. Devemos ser como os filipenses, devemos ser amáveis, conhecedores de Jesus, humildes como eles foram, inspirando-se em Cristo. Devemos buscar desenvolver em nós mesmos o caráter que houve em Cristo Jesus. Devemos ser generosos com os necessitados, não apenas quando nos convém. Devemos ter o fruto da justiça, da compaixão, do amor. Devemos ter tudo isso em nós. Devemos ter justiça, amor e compaixão em nós. Devemos ser reflexo de Cristo e fazer com que, quando olharem para nós, vejam o Espírito Santo em nós. Devemos ser filipenses. A nosso Deus seja a glória para todo sempre. Amém.